Nesta oportunidade, a Comissão de Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação apresentará os procedimentos da fiscalização e os parâmetros para a indicação das urnas eletrônicas que serão submetidas ao teste de integridade no dia das eleições, conforme disposto na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23673 de 2021 e alterações posteriores. Registramos que compõe a mesa diretiva o excelentíssimo senhor desembargador Itanei Francisco Campos, presidente do TRE Goiás, a excelentíssima senhora Viviane de Moraes Azevedo, que é juíza de direito e presidente da Comissão de Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação nas eleições gerais de 2022, o excelentíssimo Fabrício Lamas Borges da Silva, promotor de justiça, o excelentíssimo senhor juiz Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior, que também é ouvidor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o eminente senhor Rafael Lara Martins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, o senhor Wilson Gamboge Júnior, diretor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, e o senhor Márcio Duarte, que é chefe da seção de suporte ao cadastro eleitoral. Registramos ainda as presenças do senhor Marcos Rogers Cavalcante Andrade, que é membro das Forças Armadas, o senhor Hélio Mendes Salmon, também representante e membro das Forças Armadas, o senhor Renato Barbosa Medeiros, superintendente da Controladoria Geral da União, os representantes da OAB Goiás, o senhor Eduardo Cardoso Júnior, diretor tesoureiro, o senhor Vandir Alan de Oliveira, que é conselheiro seccional, Samuel Balduino, que é presidente da Comissão de Desinformação e Corrupção Eleitoral, os representantes do Tribunal de Contas da União e os demais participantes das entidades fiscalizadoras da integridade das urnas eletrônicas. Convidamos, neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador Itanei Francisco Campos, presidente do TRE Goiás, para proferir o discurso de abertura do evento. Boa tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião preparatória para a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, que serão utilizadas naturalmente no pleito, que se ferirá no curso deste ano de 2022. Ao completar 90 anos de atuação, a Justiça Eleitoral quer reafirmar aqui o seu compromisso de possibilitar o exercício amplo e irrestrito dos ideais democráticos, conduzindo as eleições com total integridade e segurança por meio de um dos mais sólidos e avançados sistemas de votação do mundo, com identificação biométrica do eleitor e urnas eletrônicas confiáveis. Realizado há 20 anos, ou seja, desde 2002, o teste de integridade efetuado por meio de amostragem é um dos eventos mais relevantes para atestar o grau de confiança das urnas. É oportuno ressaltar que, neste pleito, acolhendo uma sugestão da Comissão de Transparência das Eleições, o Colégio Superior Tribunal Superior Eleitoral ampliou a quantidade de urnas que passarão pela auditoria para aumentar o alcance, a visibilidade e a transparência do processo eleitoral. Este ano, o teste de integridade, coordenado pela Comissão de Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação do TRE Goiás, será sediado no espaço Congadas e Goiáses, localizado nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no mesmo dia e horário das eleições. É muito importante contar com a participação de todos os partidos políticos, coligações, federações e demais entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua seccional, a Polícia Federal,
entre outros organismos, né, de fiscalização e acompanhamento, em todas as etapas daquela auditoria. Nesse aspecto, é relevante esclarecer também que o plenário do COLEN do Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão desta terça-feira, 13, né, resolução que trata de um projeto piloto com biometria no teste da integridade das urnas eletrônicas nas eleições de 2022. O procedimento ocorrerá com a participação de eleitores voluntários, que, após votar no dia do pleito, serão convidados a participar da iniciativa em local adjacente ao da votação. A proposta foi levada ao colegiado pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, relator da norma. O intuito é eliminar qualquer dúvida sobre a confiabilidade e segurança do processo eletrônico de votação. Na verdade, como se vê, né, o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado todas as medidas sugeridas, pertinentes, no sentido de reafirmar, demonstrar uma vez mais que não há qualquer razão para duvidar da idoneidade, da segurança e da confiança que merece o processo. E a primeira medida, é claro, a ser adotada nessas situações é de possibilitar total transparência. Não há nada a esconder, não há nenhum interesse, né, que não seja possibilitar a manifestação livre, segura, sigilosa do eleitor e a declaração do resultado da sua escolha. Esse é o objetivo último, né, principal, o que foi confiado à Justiça Eleitoral, e ela deverá desincumbir-se corretamente, seguramente, dessa missão que lhe outorga, né, o sistema legal brasileiro. Registramos, assim, que todos os passos da fiscalização são públicos, filmados por equipe contratada pelo tribunal e acompanhada por auditores independentes, contratados também via licitação. Ao final do processo, os auditores emitem relatórios sobre a regularidade do procedimento. É de total interesse, reafirmo, da Justiça Eleitoral que toda a sociedade tenha conhecimento desta auditoria, presencialmente ou por intermédio da imprensa, que sempre foi aliada também da Justiça Eleitoral, divulgando nesses mecanismos de comprovação da confiabilidade do processo. Reafirmamos e agradecemos a presença de todos, no sentido de que o Tribunal Regional Eleitoral não poupará esforços para que a democracia seja praticada nas eleições de 2022, com paz e segurança. Esperamos contar com a colaboração de todos para que não pairem dúvidas de que o processo eletrônico de votação brasileiro é seguro, transparente e auditável. E, na sequência, serão, né, fornecidos dados a respeito dos procedimentos para eventuais questionamentos, para que possam ser suscitadas questões em torno do processo de auditoria. Bem, quero então, encerrando minhas palavras, agradecer a todos, agradecer a todas pela presença e pela participação. Muito obrigado. Registramos ainda a presença do excelentíssimo senhor juiz Vicente Lopes da Rocha Júnior, que é diretor da Escola Judiciária do TRE de Goiás, também os representantes dos partidos Agir, Patriota, Partido Comunista do Brasil, Partido da Social Democracia Brasileira, Partido dos Trabalhadores, Solidariedade. Dando prosseguimento, convidamos nesse momento para se pronunciar a excelentíssima senhora Viviane Silva de Moraes Azevedo, que é juíza de direito e presidente da Comissão de Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação nas eleições gerais de 2022. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento todo mundo na pessoa, né, do desembargador Itanei. Quero dizer aos senhores o seguinte: a nossa luta é pela democracia.
Então, eu estou na magistratura desde 95, já perdi as contas de quantas eleições eu já trabalhei, né? E em auditoria de urna, já é a terceira vez que eu estou na auditoria de urna. Então, de lá para cá, tiveram algumas mudanças, sim. Em razão dos questionamentos, né, neste ano foram aumentadas as quantidades de urnas, né, a passarem por essa investigação. E também surgiu essa nova ideia, né, da biometria. Então, nós estamos preparados, nós viemos para participar, né, desse processo democrático, dessa auditoria, e quero aqui deixar um convite a todos os presentes que participem da auditoria, ela é pública. Convido aqui os partidos a estarem aqui no sábado, um dia antes da eleição, né, para participar desse sorteio, para fazer indicação de urnas, que dessa vez vai poder ser indicada as urnas. Se não tiver indicação, aí será sorteio. Então, nós vamos começar às 7 da manhã e vai até meio-dia esse sorteio. Depois vão buscar as urnas, né? E no outro dia é que elas vão passar pela auditoria no mesmo horário da eleição, tá certo? Então, deixo aqui o convite a todos que deem publicidade ao máximo. Será um prazer para nós, né, desembargador, passar por essa auditoria com chave de ouro. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Fabrício Lamas Borges da Silva, que é promotor de justiça. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Itanei, a quem estendo o cumprimento a todos os demais presentes. Também trago aqui os cumprimentos do Dr. Célio, procurador regional eleitoral, que por questões profissionais não conseguiu vir. Mas eu queria dizer para os senhores, meu nome é Fabrício, promotor de justiça, que atuei em algumas eleições no interior do Estado, e a gente sabe que a Constituição da República estabelece que o Ministério Público tem como uma de suas principais missões, está no artigo 127, ser o garantidor da democracia. Democracia é essa que passa pela votação, que passa pela urna eletrônica, que passa pela auditoria. Eu queria reforçar que o Ministério Público está acompanhando todas essas etapas, se fará presente em todas essas etapas, acompanhará e, da nossa parte, não vou me alongar muito, mas queria apenas ressaltar isso. Nós sabemos a importância do Ministério Público em toda a zona eleitoral. Há um juiz eleitoral, há um promotor eleitoral fiscalizando as urnas, as portas das escolas. O Ministério Público também se fará presente em todo esse processo de auditoria. Se fará presente nos sorteios, se fará presente nas designações, se fará presente na votação. E queria, da parte do Ministério Público, ressaltar a importância também que a sociedade participe, que os senhores, como representantes dos partidos políticos, que acompanhem esse processo e que possam auxiliar a reforçar a confiabilidade do sistema e a comparecerem, se fazerem presentes a essa importante auditoria que vem sendo realizada. Por fim, apenas parabenizo a Justiça Eleitoral pela organização e reitero a disponibilidade do Ministério Público para acompanhar, doutor, todas as etapas da auditoria que serão realizadas. Obrigado. Convidamos neste momento para se pronunciar o eminente senhor Rafael Lara Martins, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Itanei, em nome de quem estendo os cumprimentos a todas as autoridades da mesa diretiva, mas não sem agradecer e cumprimentar os representantes da advocacia aqui presente no Tribunal Regional Eleitoral, o excelentíssimo senhor juiz Márcio Rodrigues, Vicente Lopes, demais membros da Ordem, senhores representantes dos partidos políticos. Em menos de 20 dias, 4,7 milhões de eleitores em Goiás irão às urnas para decidir aqueles que serão os nossos representantes nos poderes executivo
e Legislativo. E num cenário que está sendo desafiador, a todo o sistema de justiça tem sido conclamado para atuar fortemente para assegurar o equilíbrio do sistema eleitoral do nosso país. A OAB não é apoiadora ou opositora de governos, partidos e nem candidatos. Nossa autonomia crítica assegura a credibilidade e força para as nossas ações de amparo e intransigente defesa ao Estado Democrático de Direito. Enquanto instituição, mas, sobretudo, cidadãos de bem, independente da convicção política ou ideológica, o momento é de combate à produção e à difusão de informações falsas e fraudulentas. Situação hoje que mais carrega riscos ao bom andamento das nossas eleições. As fake news, senhores, elas representam um sério risco a bens e valores essenciais ao Estado de Direito, porque podem afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral. E é nesse sentido e nesse cenário que a Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente nesse dia de hoje, e que essa semana, no nosso Colégio de Presidentes e Subseções, com 57 presidentes e subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, conclamamos que todos os presidentes se façam presentes nas suas respectivas cidades de abrangência das subseções, não para apenas a sua presença ser notada, mas para que possamos emprestar à sociedade, de forma ampla, de forma transparente, o compromisso da Ordem dos Advogados da OAB com o processo eleitoral nacional e a confiança que a Ordem dos Advogados do Brasil tem, não apenas no Estado de Goiás, mas em todo o país, no sistema eleitoral, no sistema de justiça que envolve as eleições do nosso Estado. E para não ficar somente em discurso com relação ao melhor resultado, a Ordem, e não de agora, mas desde sempre em que nossa gestão atua, já vem promovendo diversos programas a cada eleição que se passa de apoio e parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e todos os demais atores que envolvem a Justiça Eleitoral. Já em 2016, enquanto diretor da Escola Superior de Advocacia, participamos, juntos com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Escola do Tribunal Regional Eleitoral, do maior programa de qualificação de advogados eleitoralistas que já houve no Estado de Goiás, com a qualificação de advogados em mais de 50 municípios do nosso Estado, aqueles de maior número de população. E, repetidamente, em 2018, em 2020 e agora em 2022, fomos uma das primeiras instituições do Estado de Goiás a aderir ao Pacto de Combate à Desinformação proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Criamos, nessa eleição, assim como sempre fizemos nos outros processos eleitorais, a Comissão de Combate, aquela que sempre foi a Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, passou a ser, a partir do ano de 2022, a Comissão de Combate à Desinformação e Corrupção Eleitoral, mostrando a preocupação da Ordem a todo o tempo com esse pleito. Tanto é que criamos um canal direto da advocacia com a sociedade para receber informações, questionamentos, dúvidas a respeito das notícias e, por meio da própria Ordem, fazermos um trabalho independente de fact-check. A democracia é assim, sinônimo de liberdade, chama essa que deve ser cuidada, alimentada e preservada. E o voto é a base da soberania e do poder que emana do povo. E a Ordem dos Advogados do Brasil, senhor presidente, jamais se curvará a qualquer ataque contra a democracia e o voto, e sempre estará pronta para combater qualquer tipo de desinformação. Estamos escrevendo a história nesses dias, que antecedem uma eleição desafiadora, e há de ser uma história da qual possamos nos orgulhar. A grandeza da advocacia se erigiu em momentos cruciais da República, sempre na intransigente defesa do equilíbrio, da igualdade e da liberdade. E hoje, senhor presidente, sem dúvida, defender a democracia significa zelar pela primazia da verdade nas disputas políticas e respaldar o nosso sistema eletrônico de votação, para que no próximo dia 1º de janeiro, aqueles que foram eleitos pelo poder do voto, que emana do povo, possam tomar posse e realizar a integridade
dos seus futuros mandatos pelos próximos 4 anos. É isso que roga e que estará sempre a ordem pronta para lutar. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Wilson Gamboge Júnior, que é diretor-geral do TRE de Goiás. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador-presidente, Itanei Francisco Campos. Cumprimento aos presentes, em especial aqueles que hoje funcionam como os atores desse quadro que se pretende pintar da democracia e da transparência quanto àquilo que fazemos aqui, a transparência da votação eletrônica. E essa etapa que hoje vai ser apresentada mais a miúde para as entidades que participarão conosco, os representantes estão todos aí, é só mais uma etapa. E eu digo isso porque, a partir de amanhã, começamos as diversas etapas de verificação da legitimidade, da transparência, da funcionalidade, do equilíbrio do sistema de votação eletrônico. Amanhã temos cerimônia para autentificação dos sistemas. A partir de segunda-feira, dia 19, até o dia 30, nós temos as cerimônias de carga e lacre nas 92 zonas eleitorais do Estado, onde as quase 15 mil urnas eletrônicas passarão pelo processo de carga e lacre, e todas essas atividades elas se inserem, se encartam nesse intricado processo de auditagem, de demonstração da legitimidade daquilo que é inserido em cada uma das nossas quase 15 mil urnas eletrônicas. Todo esse processo de auditagem precisa ser aferido por cada um dos que estão aqui. Não só a auditoria de verificação filmada e tão alardeada mais recentemente, mas essa atividade acerca da qual nós nos ocuparemos hoje, ela existe desde 2002. As outras atividades, como oficialização de sistemas, como carga e lacre, existem desde que há votação eletrônica. E muitas vezes os entes que na sociedade se inserem como aqueles que validam, verificam a legitimidade do processo eletrônico de votação, se fazem ausentes dessas diversas atividades de auditagem. Então, o nosso convite é para que todos vocês possam participar em cada uma dessas importantes etapas que se abrem, né, hoje, amanhã e a partir do dia 19 vindo até o dia 30 e também no dia das eleições, no dia que antecede as eleições, quando todas essas atividades que agora há pouco vão ser melhor explicitadas se somam e fazem com que todo esse arcabouço de atividade de auditagem estejam à disposição da sociedade para demonstrar o quanto o processo brasileiro de votação eletrônica é, sim, seguro. Hoje mesmo devemos apresentar como uma forma de fortalecer esses mecanismos de participação da sociedade, um sistema, um painel de controle, como a gente costuma chamar aqui, um painel de BI, desenvolvido exclusivamente, doutor Rafael, para a OAB, para que a OAB, nas suas seccionais, possa acompanhar o momento, o local, inclusive o fundamento da resolução que cuida das eleições, em que aquela etapa, por exemplo, de carga e lacre está inserida no contexto do ordenamento jurídico que rege essas votações eletrônicas. Então, o convite que a Justiça Eleitoral faz a todos esses partícipes, e sem vocês, sem esses partícipes, o processo não seria seguro, mas não seria tão útil para o convencimento das pessoas com as quais todos esses partícipes aqui se relacionam. E quem são essas pessoas? A sociedade. A sociedade é alcançada por cada um de nós, pelos partidos políticos, pelas Forças Armadas, pela sociedade organizada através dos seus representantes e esses aqui presentes. Precisamos fazer com que não só o processo seja absolutamente claro para toda a sociedade, mas ele também precisa ser claro para nós que influenciamos a sociedade. Por isso, da importância da participação efetiva, ativa,
da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público em todas as suas esferas de competência, das Forças Armadas, dos partidos políticos. Esse é o nosso conclame, esse é o nosso convite. Participem conosco da demonstração da legitimidade do processo eleitoral naquelas fases em que a legislação preconizou como sendo as fases para que essa legitimidade esteja à evidência diante de todos os olhos da sociedade. Essa a chamada que nós temos para hoje. Muito obrigado. Para dar prosseguimento ao evento, convidamos os componentes da mesa diretiva para se acomodarem nos assentos reservados aqui na primeira fileira deste auditório para melhor visualização da exposição que será feita. Convidamos, neste momento, o senhor Márcio Antônio Duarte Oliveira, que é chefe da seção de suporte ao cadastro eleitoral do TRE de Goiás, para apresentar as informações dos procedimentos da auditoria das urnas eletrônicas. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença. Agradeço principalmente, né, ao nosso presidente, Dr. Itanei, a quem compõe a mesa conosco. Esse procedimento de auditoria de funcionamento das urnas, né, que são 2 etapas, é uma das etapas de verificação do processo eleitoral, né? Vamos fazer nessa comissão, né, a verificação de autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas, que significa que nós vamos sortear algumas urnas para fazer lá na sessão eleitoral, no dia das eleições, antes do início da votação, a verificação dos sistemas que estão instalados nas urnas. E o outro momento, um outro grupo de urnas será sorteada para esse teste de integridade das urnas. Esse segundo teste, nós vamos sortear algumas urnas. Na véspera da eleição, essas urnas são trazidas aqui para o TRE e, no dia da eleição, no domingo, elas são submetidas a um teste real de votação, como se lá a sessão elas estivessem. E na sessão original, onde elas estariam funcionando, elas serão substituídas. Mais adiante, a gente mostra um pouquinho sobre cada uma delas. Como eu disse, essa etapa, né, que a Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico participa no testes de autenticidade e integridade, é uma das etapas, né, de certificação do processo eleitoral, que são várias, né, desde a fabricação do sistema operacional que roda nas urnas, os sistemas, todos os sistemas que funcionam nas urnas, né, os códigos-fonte, os sistemas eleitorais, né, de totalização, de transmissão de votos, né, todas essas etapas, o teste público de segurança, né, que é feito também em anos não eleitorais. Enfim, eu listei ali só alguns desses testes, né. Também pode ser auditado não só os sistemas, mas o processo como um todo, né. No final das eleições, no final de cada votação, né, do encerramento da votação, em cada sessão eleitoral, é emitido lá o boletim de urna. Aquele é o resultado daquela sessão, aquela é a apuração daquela sessão. Ela fica fixada ali na porta da sessão, né, onde ela funcionou. Qualquer um pode ter acesso, tem o QR Code, né? Com a leitura do QR Code você tem aquele resultado daquela sessão na sua mão, né? Tem o aplicativo Boletim na Urna, enfim, do processo, desde a construção da urna eletrônica, que também é auditado, né? Tem todo um processo, a urna eletrônica passa e tem nela própria uma série de requisitos, né, de segurança, né, que não convém aqui ao caso, porque nosso objetivo é outro. Então, queremos ilustrar que são várias etapas de certificação do processo, né, e de auditoria desse processo, e um deles é o trabalho da Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico. Tá? Quem pode participar das etapas? São várias entidades, né,
especificamente a resolução a 23673, ela lista lá quais são as entidades fiscalizadoras. Ela lista em 16 incisos um rol de entidades que se desdobram em várias outras, né? E, dentre elas, nós estamos aqui alguns, né? Os partidos políticos, obviamente, as coligações, as federações, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, auditores, especialmente para a sessão, para essa comissão de auditoria, né, para esse trabalho da comissão, nós contamos com auditoria contratada, auditores independentes que também acompanham esse processo. Normalmente é comum, nós temos recebido nas últimas 2 edições, pelo menos, observadores internacionais, eles comparecem ao local onde está sendo feito o teste de integridade, né, conhecem o processo conosco, fazem alguns questionamentos, né. E esse teste também ele é aberto ao público, tanto aqui o sorteio, que é feito no sábado, né, o sorteio das sessões que serão apuradas, quanto no domingo, no dia das eleições, durante os testes de integridade. As etapas de auditoria para essas 2 modalidades de auditoria são, primeiro, no sábado, né, nós fazemos o sorteio das sessões que vão ser apuradas, né, que vão ser verificadas, e um preenchimento das cédulas, porque esse processo do domingo, do teste de integridade, é feito pegando em uma urna de lona cédulas, né, manuais que foram preenchidas manualmente, digitando em um sistema de apoio que nós temos e lançando esse mesmo voto naquela urna eletrônica que foi sorteada e trazida para a auditoria. Ao final, o resultado do teste esperado, né, é que a urna eletrônica, o boletim de urna, seja coincidente com o que for apurado no sistema de apoio. Tá? Aqueles auditores externos que participam também fazem a sua contabilidade manual separada, né, independentemente do que nós estamos registrando. Eles também acompanham, em algumas dessas sessões que estão sendo apuradas, eles também vão fazendo o registro voto a voto, para depois conferir se o que está registrado na urna e o que está registrado no sistema bate com o que eles anotaram. Tá? No domingo é feito, então, esse teste de autenticidade, que é aquele, como eu disse, que é feito na sessão eleitoral antes do início da votação. Né? O juiz eleitoral que teve a sessão sorteada, ele convida, né, os fiscais, as entidades fiscalizadoras, para comparecer na sessão no domingo, antes do início dos trabalhos, antes da emissão da zerésima. O presidente da sessão é cientificado disso, para aguardar que seja feito esse teste. É feito um teste, na presença do juiz ou de quem ele indicar para que seja feito, é lavrada uma ata sobre o resultado dessa verificação dos sistemas que estão rodando na urna, e a partir daí a votação pode seguir. E esses resultados, né, essa ata, esses resultados são comunicados à Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico, aqui no TRE, para compor a documentação do trabalho da auditoria. Também no domingo, né, o mais trabalhoso, né, o que envolve mais recursos, o teste de integridade. Este ano vai ser feito aqui no TRT, né, na Avenida T1, por uma questão de espaço. Né? Até então, nesses 20 anos que tem sido realizado esse tipo de auditoria, nós contávamos com 3 sessões eleitorais. Era sempre feito esse teste, essa auditoria, essa verificação em 3 urnas. Agora serão 27. Né? Então, são 27 urnas eletrônicas. Anteontem, né, ficamos sabendo que fomos escolhidos para mais uma modalidade de teste de integridade, né, que é o teste com o uso da biometria real do eleitor. Então, nós vamos, daqui a alguns dias, no máximo na semana que vem, nós vamos selecionar essas sessões. Né, mais para frente a gente vai falar sobre isso, que vai ocorrer também no paralelo aos trabalhos da sessão original. Então, o eleitor vai votar na sessão dele, normalmente. Depois que ele sair da sessão, ele vai ser convidado a ir até o local onde está montado esse ambiente de auditoria. Para quê? Para que ele libere, com o uso da sua digital, o voto na urna. Durante o teste de integridade, lembrar, a urna é a que estaria funcionando lá na sessão real. Então, ela aguarda que seja colocado a digital do eleitor. Durante o nosso teste, nenhum dos componentes que estão ali provavelmente vão votar naquela sessão. Então, no nosso teste de integridade, nós temos que forçar, ela vai fazer a leitura de 4 vezes da digital, a urna não vai reconhecer aquela digital como sendo do eleitor,
Mas, assim como acontece na sessão, em qualquer sessão eleitoral, o presidente de mesa ele pode autorizar, mediante uma senha, que a pessoa vote, né, sem que a urna reconheça digital. De que forma? O presidente da sessão ele reconhece o eleitor, ele vai, né, tem outros meios para reconhecer a identidade do eleitor, documento, né, ele vai entrevistar o eleitor e falar, olha, ele não está reconhecendo o seu digital, mas o senhor fez prova que é esse eleitor. Então, ele digita essa senha e libera com a digital do presidente da sessão, depois da senha, ele libera o voto. Isso tem que ser feito no nosso teste de integridade em cada um dos votos, porque quem vai estar operando ali não vota naquela sessão, então ele tem que liberar todos os votos. Por isso, esse teste, usando a biometria do eleitor, vai ser utilizado. É para que a urna reconheça a digital real do eleitor. Então, ele vai liberar o voto e o procedimento, então, segue normalmente. Quem opera os sistemas é o pessoal que está auxiliando, né, a equipe de apoio da comissão, não é o eleitor. O eleitor não vota nessa situação. Tá? E havia uma proposta no início de que o eleitor, sim, que ele votasse na sua sessão, depois fosse convidado a votar na outra sessão. Mas aí ele poderia votar igual ou não tem como a gente saber, por questão do sigilo do voto. Se ele votasse igual e me declarasse que votou igual, está quebrando o sigilo do voto. Então, não posso fazer isso, né? E se a intenção fosse fazer bater as votações, também não poderia, né? Dificilmente a gente teria como certificar que bateu ou não, em razão do eleitor ter digitado igual ou não. Então, foi descartado isso, o eleitor é só convidado a liberar a urna com sua digital e a comissão e os auxiliares fazem o registro do voto na urna. Ao final, também, essa urna que está sendo auditada com o teste real de biometria, ela não tem que bater e provavelmente não vai coincidir com o resultado da sessão real, mas ela tem que coincidir com o que for apurado no sistema de apoio e que os auditores também vão acompanhar. Sobre o sorteio, que acontece na véspera, né? Primeiro e segundo turno, lembrando, tudo que nós estamos falando aqui, ele se repete, primeiro e segundo turno. Então, no sábado, na véspera da eleição, entre 7 horas e meio-dia. A resolução atual diz que é das 9 ao meio-dia, mas já foi aprovada, estamos esperando só a publicação. A pedido dos regionais, né? O TSE alterou para começar às 7, justamente pelo aumento da quantidade de urnas a serem auditadas. Nós vamos fazer o sorteio de 35 urnas. Né? Então, são 27 para o teste de integridade, mais 8 para o de autenticidade. E é um processo que a gente vai ver como é que é um pouquinho demorado. Então, se fosse de 9 ao meio-dia, nós não teríamos tempo suficiente para, nesse período, sortear as 35 sessões. Tá? Então, como eu disse, são 8 sessões para o teste de autenticidade. Né? Tem algumas regrinhas. Posso sortear qualquer sessão? A própria resolução já coloca para a gente alguma diretriz. Uma sessão sorteada deve ser da capital. Né? Dentre as 9 zonas que nós temos na capital, pelo menos uma sessão será sorteada dentre elas. Nós podemos também excluir as sessões de vício acesso. Para esse teste de autenticidade, a sessão, nós vamos consultar o juiz se aquela sessão pode passar pelo teste de autenticidade. Então, vamos entrar em contato com ele e falar, foi sorteada a sessão tal, que fica em tal local, o senhor consegue chegar lá? Nós temos algumas sessões que estão muito distantes do cartório ou do município, né? Pode estar num local realmente de difícil acesso, e ele justificadamente diz, olha, eu não consigo chegar nessa sessão antes das 7 horas da manhã no domingo e depois voltar para continuar os trabalhos das eleições. Então, nesse caso, ouvida durante a sessão, essa sessão sorteada pode ser descartada e sorteada uma nova em substituição. Para aquelas urnas que vão fazer parte do teste de integridade, da mesma forma, uma deve ser da capital. Também exclui as de difícil acesso, e aí uma pequena diferença que nós sempre fizemos, desde que iniciou aqui, que são selecionar sessões cujas município sede, né, que o cartório eleitoral esteja a 200 quilômetros aqui da capital. Por quê? Terminada a audiência aqui de sorteio, né, esse evento de sorteio ao meio-dia, alguém da comissão, né, e os auditores externos e os fiscais, as entidades fiscalizadoras, se quiserem, devem ir até lá buscar essa urna. Então, se eu sortear uma urna lá em São Domingos,
saindo aqui ao meio-dia para ir lá e voltar no sábado. E chegando aqui, essa urna tem que ser verificada, montada lá no local do ambiente, né? Então vai ficar muito, muito custoso para isso. Então, normalmente a gente limita isso nesse raio de 200 quilômetros. O cartório eleitoral é avisado, ele já busca essa urna no sábado, provavelmente ela já está até montada, né? Muitas delas já estão montadas nos locais onde ela vai funcionar no domingo. O juiz determina que ela seja trazida ao cartório, é dado carga numa urna substituta, que vai substituir essa urna, né? Transmitida a tabela de correspondência, isso é importante, né? Porque aqui, né, a gente aguarda o resultado de uma urna específica. No procedimento de carga e lacre de urnas é transmitido um dado, né, que nós chamamos de tabela de correspondência, é um resumo, que chega no sistema que faz a totalização de eleições e ele aguarda um resultado, que aquele resultado daquela sessão venha daquela urna específica. Se eu der carga na mesma sessão em uma outra urna e transmitir, quando chegar aqui ele é rejeitado. Fala, não, o resultado da votação não era para vir dessa urna, foi dado carga em outra urna. Então a gente tem que fazer a substituição, gerar essa tabela de correspondência e atualizar no sistema que faz a totalização. Assim, por exemplo, se eu tentar transmitir o resultado da urna que participou do teste de integridade aqui, porque no final ela vai gerar o BU, vai gravar igualzinho a outra. Se eu tentar transmitir, o sistema totalizador recusa esse resultado, porque ele sabe que a urna foi substituída, né? Então ele faz toda essa preparação e a comissão vai lá, busca essa urna, traz até aqui, junto com os auditores, junto com as entidades que vão fiscalizar. Nós verificamos se a urna está correta, se ela chegou lacrada, se ela está íntegra. Então nós lacramos a caixa da urna, na verdade, e levamos lá para o local onde vai ser feito o teste, né, no domingo. Então, nós fizemos isso aberto a todas as sessões do Estado, nós corremos um sério risco de atraso nos trabalhos. A respeito dessa distância, né, dos 200 quilômetros, que nós sempre limitamos, esse painel aí ele demonstra onde estão localizados os locais de votação do Estado, né? Todos estão aí marcados. Os azuizinhos mais escuros significa que os locais têm mais eleitores, são locais mais densos, né? Os de azul mais claro, com o eleitorado um pouco menor. E ali a representação, né, são 92 zonas eleitorais, 2.442 locais, estão plotados aí, 14.620 sessões, nós chamamos nesse caso aí de mesa receptora de voto, 4.870.354 eleitores aptos a voto. Esse é o nosso mapa de locais de votação. Qual a nossa proposta? Fica assim a limitação ao raio de 200 quilômetros. Seriam abrangidas 54 zonas eleitorais possíveis, né? 58% das zonas, 1.547 locais de votação, que corresponde a 63% do total de locais de votação, 10.139 sessões, né, ou mesas receptoras de voto, quase 70% do total de urnas, né? Esse número representa urnas eleitorais, quase 70% das urnas e 71% do eleitorado, né? Uma coisa também que é destacar é que a região aí dentro desses 200 quilômetros é uma região que está no azul mais escuro em relação a esse, que é o raio que a gente está excluindo. Por quê? Porque tem mais eleitores naquelas sessões, né? São sessões com mais locais de votação com mais eleitores. Esse, então, seria o mapa do que nós não selecionaríamos, né? Porque buscar uma sessão num local, né? Sair de Goiânia e buscar uma sessão num local mais distante dá uma dificuldade logística para a gente. E ainda assim, a representatividade daquela primeira tela, da tela anterior, né, em relação ao eleitorado, nós temos ainda 10.000 sessões para a gente poder selecionar para esse teste. Como é feito esse sorteio? Às 7 horas da manhã, do sábado, véspera da eleição, nós usamos um sistema de apoio. O que esse sistema de apoio faz? Nós configuramos ele indicando quais sessões podem ser sorteadas. E ele nos auxilia. Primeiro, na seleção de uma zona, de acordo com aquela regra que tem que ser uma da capital, eu não posso repetir a zona para o mesmo tipo de sorteio, enfim, a gente faz uma parametrização desse sistema. E ele vai indicar para a gente, usando um globo, essas imagens estão mostrando aqui, é de verdade, a gente usa um globinho assim,
e vamos usar lá dentro, colocar lá dentro 10 bolinhas, do numeral 0 até o 9. O sistema vai me dizer, olha, coloque lá no globo as bolinhas, número tal, 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 que são as possíveis para sorteio da unidade da zona eleitoral, né, do dígito menos significativo. Aí sorteia, vai sair lá o número 1, por exemplo. Agora eu vou sortear a dezena correspondente ao número da zona. O sistema vai indicar quais são as possibilidades. Olha, coloca lá a bolinha 0, 1 e 2. Eu só posso pôr 0, 1 e 2. Se eu colocar uma outra, não tem zona correspondente. E faz isso também para centena. E fecha a zona. Então, a zona sorteada é a zona de número tal. Depois o sistema vai me dizer, para o número da seção, a mesma coisa. Quais bolinhas podem, daquela zona, né, que tem a unidade. Então, ele vai falar, unidade 2, 3 e 4. Vou sortear entre aqueles. Depois a dezena e depois a centena. Só aí eu vou saber que eu sorteei a zona número tal, seção tal. E aí nós precisamos entrar em contato, obrigado, entrar em contato com o juiz eleitoral para comunicar que a sessão foi sorteada, para questioná-lo se tem algum impedimento para que aquela zona participe daquele tipo de sorteio. Confirmado que a sessão pode ser auditada, passa-se para o próximo sorteio, né, para a próxima sessão. Então, vamos ver que não é tão simples. Por isso, nós pedimos aquela prorrogação no período, né, de 9 ao meio-dia para 7 ao meio-dia, para ter tempo suficiente de fazer isso. Né? Tempo médio para sortear. Se fossem de 9 ao meio-dia, para sortear as 35 sessões, começando às 9 da manhã, indo até ao meio-dia, sem pausa, nós teríamos 5 minutos e 8 segundos para sortear cada uma das sessões. Com a ampliação do horário, hoje nós temos 8 minutos e 34 segundos, começando exatamente às 7 e terminando ao meio-dia. Né? Ainda fica razoavelmente apertado e, como eu disse, é um pouco lento. Colocar todas as bolinhas, girar o globo, sortear a bolinha, né? Confirmar o número, voltar as bolinhas, né? Isso é um pouco demorado. São 6 vezes, tem que fazer isso para cada sessão. Mas a resolução que cuida da auditoria, né, ela prevê que cada entidade fiscalizadora pode indicar uma sessão. Isso ainda não foi feito, né, mas nós convidamos a vocês, esse é o primeiro convite, né, teremos outro, mas esse é o primeiro convite que fazemos a todas as entidades fiscalizadoras que estão presentes, é de que indiquem uma sessão. No dia do sorteio, indiquem uma sessão. Olha, eu gostaria que fosse auditada para o teste de integridade ou para o teste de integridade a sessão número tal da zona tal. Né? Nós vamos verificar se ela está dentro do escopo possível, né? Se tem algum óbice pelo juiz eleitoral, e ele autorizando, não tem problema nenhum. É até melhor que indiquem, né? Nós achamos melhor do que sortear. Até porque cada sessão que for indicada, nós vamos ganhar 8 minutos lá, 8 minutinhos na nossa audiência. Né? Esse é o primeiro convite, depois a gente volta a falar sobre ele. Outra proposta que nós temos, vamos reparar que nesse mapinha aí nós temos umas linhas em vermelho, são umas radiais. Nós vamos ter que trazer para o tribunal 27 urnas. Se eu sorteio as urnas de forma aleatória, eu posso ter dificuldade para buscá-las, porque é uma questão de logística mesmo, né? Das rodovias. A nossa proposta é que a gente selecione para cada eixo desse daí, são 5 eixos, né, quantas urnas a gente vai sortear. Por exemplo, na direção aqui de Uberlândia, ali, na Itubiara, vamos sortear quantas para lá? Ou selecionar, né, indicar 5, 6, 7, vamos sair naquela direção. Qual que é a ideia? Ao meio-dia, terminou o sorteio das sessões, o membro da comissão e o representante dos auditores vai entrar no nosso carro aqui e vai para a sessão que for mais distante, lá na divisa com Minas. E de lá, na última zona, ele pega as sessões, as urnas, né, que foram sorteadas ali naquela zona, e vem voltando até chegar aqui. Então, ele vai buscar as 5 urnas da última zona eleitoral sorteada até chegar aqui, e assim, nesses 5 ramais que a gente está indicando aí. Tá? Então, a zona, ela pode ir buscar, a zona eleitoral vai do lado, buscar mais trás para esse eixo, que é mais fácil para a gente. Agora que nós já fechamos a registro de candidatura, fechamos os dados da eleição, né? Agora está tudo lacrado, já sabemos quem são os eleitores, em que urnas que eles vão estar, onde vão estar as urnas e quem são os candidatos, a gente consegue fazer essa divisão
desses eixos. É uma proposta que a gente lança para vocês. Só é possível fazer nessa modalidade se for por indicação, né? Sorteio, eu não consigo fazer o sorteio indicando esses eixos. Então, desejando, né, aceitando esse convite para fazer a indicação para ser sorteada, depois a gente pode passar para vocês quais são, né, essas rotas e quais são as possibilidades em cada uma delas para que seja feita a escolha à vontade dos senhores. O outro convite que nós fazemos, nesse momento também, é o preenchimento das cédulas, né? Como eu disse, o procedimento do teste de integridade exige que nós preenchamos cédulas manualmente. Essas cédulas de preenchimento manual antes do dia, né? Obviamente antes do dia da votação, vão para uma urna de lona, que é lacrada, e só é aberta no momento que nós vamos começar o teste de integridade. Essas cédulas correspondem entre 75% e 82% do total de eleitores da sessão que vai ser apurada. Nós preparamos hoje 10.000 cédulas impressas, já estão lá impressas, já estão cortadas nesse modelo que está sendo apresentado aí, e precisamos que sejam preenchidas. O problema é que nós não podemos preencher, a resolução veda, né? Os servidores da Justiça Eleitoral não podem preencher aquela cédula, tem que ser outra entidade. Nós já preenchemos cédula com auxílio de escoteiros, já preenchemos cédulas com auxílio da banda do Corpo de Bombeiros Militar, só que eram cédulas para 3 sessões. Então, a gente preenchia 1.500 cédulas, alguma coisa assim, né? Nesse número de 10.000 cédulas, a gente não só... esse contingente é muito pouco. Então, por isso a gente convida quem aceitar. Nós vamos dar ceder um lote dessas cédulas, a gente marca um dia e uma hora para buscar, né, ou para entregar aqui, pode até ser no sábado mesmo, durante o evento de sorteio, nós coletamos essas cédulas já preenchidas. Além das cédulas, nós entregamos também a lista dos candidatos, né, para que sejam aleatoriamente preenchidos ali naquelas cédulas. Quando nós recebermos, nós vamos colocar essas cédulas num envelope, lacrar esse envelope e, na presença dos auditores, esse envelope é aberto e as cédulas transferidas para a urna de lona e novamente lacrada até o evento de integridade. Então, fica também este convite. Se eu contei direito aqui, foi dito a presença de 6 partidos, eu acho que eu contei 6, mas as entidades fiscalizadoras também podem indicar. Agora, especificamente sobre o teste de integridade, que eu fui dando uns spoilers, né? Eu fui falando ao longo do tempo aqui, onde ocorre? No prédio do Tribunal Regional do Trabalho, ali na Avenida T1, né? Até 29, então sabe que é na T1 ali, né? Vai ocorrer no mesmo horário que acontece a votação, das 7 horas da manhã às 17. Mas a votação não começa às 8? A votação começa às 8. A partir das 7 horas da manhã, nós podemos tirar as zerésimas, né? Da urna. A gente liga a urna, confere a urna mais uma vez, se está em pleno funcionamento, emitimos a zerésima para começar os eventos. Nesse momento que a gente for imprimir a zerésima, nós começamos a filmagem e gravação e transmissão daquelas urnas. Todo o evento, dessa vez, vai ser transmitido pelo canal do YouTube, né, do TRE de Goiás no YouTube, melhor dizendo. Nós vamos transmitir isso em tempo real, né, durante todo o evento. Nós temos lá 27 câmeras focando as 27 urnas e mais 3 câmeras ambientais, né, mostrando todo o ambiente, né, que está acontecendo ali no momento. Do momento que nós emitimos a zerésima até a urna gravar, né, apresentar na tela lá o final dos trabalhos, a urna está sendo filmada. Todas elas estão sendo filmadas e transmitidas para o YouTube. O acesso ao evento é público, né? O acesso, especificamente, vai ser realmente pela Avenida T1, tem aquela rampa entre os 2 prédios, né? Tem o TRT e o IALBA, que são os cartórios eleitorais, tem uma rampinha de acesso, tem a escada, subiu ali naquele pátio, tem uma entradinha ali à direita, qualquer pessoa pode participar, né? A fiscalização, todas as entidades fiscalizadoras que estão listadas na reunião, né? Em especial, a gente convida mais uma vez partidos políticos, coligações, federações, né? Os auditores externos estarão lá, teremos
observadores do Tribunal de Contas da União, eventualmente, podem passar por lá também, e também os observadores internacionais que, eventualmente, podem nos visitar. Tá, como funciona? Tira daquela urna de lona uma cédula preenchida, lança num sistema aquela votação num sistema de apoio, né, se a cédula estiver válida, se tiver o mesmo critério. Para quem se lembra, há muito tempo atrás, eu não cheguei a votar em cédula de papel, mas dizem que era assim. Primeiro faz um cheque na cédula, né, se ela é válida, se os números estão preenchidos, se ela não está rasurada, né. Então, a cédula pode ser desconsiderada. Se a cédula está em branco, vale, a gente digita a votação em branco também. Se a cédula pode ser editada, vamos registrar no sistema e, do sistema, registra na urna eletrônica também. No final do dia, depois das 17 horas, o resultado da urna é tirado do relatório do sistema e o relatório da urna, e os boletins de urna dos dois devem bater. Para simular uma situação real, eventualmente também a gente registra justificativas de ausência na urna. Os mesários, né, quem está trabalhando também registra a presença, porque na sessão o mesário registra a presença. Então, tudo que acontece na sessão acontece também em cada uma daquelas ilhas do teste de integridade, inclusive com o preenchimento de uma ata por quem fizer o trabalho. Essa aí, a esquerda dos senhores e senhoras, é a representação do que a gente chama de ilha, né? Então, vê ali a urninha de lona. O recurso mais escasso, né? Eu preciso de 30 urnas de lona, estou correndo atrás, quem souber de alguma. Né? Então, temos naquele notebook o sistema de apoio e do lado uma urna eletrônica com um monitor. Esse monitor, na segunda tela aí, é uma réplica do que está sendo exibido na tela do notebook. Essa é a cédula que foi digitada nesse caso e que deve ser lançada na urna eletrônica. Enquanto o operador, nosso mesário, nosso eleitor está votando aquela cédula, está lançando aquele voto na urna, ele também canta esse voto. Então ele vai dizer, votando para o deputado federal, número, que está ali, 9300, e ele vai dizer cada um dos votos, ele vai estar com o microfone e fala por quê. Isso vai sair na gravação. Tá? Então, grava essa imagem, com esse enquadramento que nós estamos vendo aí, com a melhor qualidade, eu espero, e também a voz do operador da urna. No final, se os dados não registrados na urna e no sistema de apuração não coincidirem, através do horário do sistema e do horário que está sendo exibido na câmera que está gravando, a gente sincroniza esses horários, a gente busca o voto que pode estar divergente, o sistema dá uma sugestão para a gente onde buscar, e nós vamos, pela imagem da gravação e pelo áudio do operador, identificar qual foi a divergência. Mas acontece divergência? Acontece, por erro do operador. Tá? Na passada mesmo, nós tivemos um caso, foi nas últimas votações, a pessoa já estava cansada de tanto digitar, e nós fazemos isso com uma certa calma, como eu estou falando aqui. A gente não corre. Né? Nós temos um limite de cédulas, um limite máximo de cédulas para digitar, mas nós não temos limite mínimo. Então, é um processo bem tranquilo, né? A gente acompanhando para evitar essa falha operacional, mas ela pode acontecer. No caso de 2000, a pessoa que estava operando a urna, ela falou o número correto, mas digitou diferente na urna. Nós apuramos, foi fácil descobrir a situação, né? Pelo áudio e pelo vídeo, foi fácil. O que faz? Corrige? Não, nós só vamos registrar isso. O trabalho da Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico não é comprovar o voto especificamente. Nós somos membros do tribunal, sim, mas para nós não precisaríamos nem fazer esse evento. Eu acredito na urna, eu não precisaria comprovar para mim mesmo isso. Né? Tem uma urna em cima da minha mesa, já tem 6 meses que ela está lá. Eu não consegui fazer nada de errado com ela ainda. Então, o evento é para verificar o funcionamento. De nossa parte, nós fazemos o quê? Se houver qualquer falha, se nós detectarmos qualquer falha, independente dos partidos, de quem estiver fiscalizando, dos auditores, quem quer que seja, nós vamos apontar. Se algo estranho acontecer, nós vamos apontar e reportar isso ao tribunal. E, por outro lado, também sugerir melhorias. No processo, ali, na repetição, a gente pode identificar alguma melhoria que pode ser feita. Também vamos sugerir. Então, o trabalho da comissão é realmente de auditoria. Não é um trabalho
de defesa, nós estamos lá fazer apologia, é realmente para fiscalizar e acompanhar, que para nós mesmos nós não precisamos provar esse evento. Bom, resumidamente, é claro que tem muitos mais detalhes aí, mas eu quis passar rapidamente o que é o processo deste momento, lembrando que nós estamos há 2 semanas, 15 dias da eleição, o que vai acontecer de hoje até o dia do primeiro turno e depois se repetir para o segundo turno, se houver. Tiver alguma dúvida, podem perguntar agora, se tiver alguma sugestão ao nosso trabalho, quiser se manifestar a respeito dos convites que nós fizemos para o preenchimento das cédulas e indicação das sessões no dia do sorteio, também nós estamos à disposição. Doutor, algo acrescentar? Tem uma aqui. Só o reforço com relação à produção das cédulas, aproveitar aí que tem o pessoal do partido, se já pudesse nos dar uma posição, acho que seria bom, né? Quem são os representantes dos partidos, por favor? Meu colega, conheço, estudamos junto, né? Sim. Levanta a mão, gente, eu me perdi aqui. Quem? Obrigada. Estou representando o Partido dos Trabalhadores. Diogo, meu nome. Qual que é a pergunta, Márcia? A respeito do convite, da indicação das sessões, não precisa ser hoje, pode trazer até no dia do sorteio, que nós vamos passar para vocês quais são as possibilidades, quais são as sessões disponíveis, a gente temos o contato de vocês. Tem algum e-mail disponível? Tem um e-mail da comissão, se quiser anotar, posso tentar colocar aqui. E também para o preenchimento das cédulas. Acho que esse aqui não tem, esse notebook. Deixa eu ver se nós temos aqui. Está carregado. Ou vocês escolherem, ao invés de ser sorteado, vocês fazerem indicação da sessão. Não, no dia. Não, é aberto, O evento é aberto. Tá. Mas a indicação de sessão é por partido, por entidade fiscalizadora. Para participar, não. Deve ser aqui no plenário do tribunal. Vamos transmitir também pelo YouTube, ao vivo, mas o limite vai ser as cadeiras lá. É um pouco menor do que esse aqui, o espaço. Boa tarde, tudo bem? É Renato meu nome, sou da CGU. Eu tenho algumas dúvidas, não sei se termina aqui o evento hoje, ou tem mais alguma fala, não, né? Não, hoje é só a apresentação do evento. Por exemplo, com relação à lacração das urnas, esse é um processo que também é aberto para as entidades fiscalizadoras. Em que momento vai acontecer isso? A gente pode participar disso? Depois que as urnas são lacradas, onde elas vão ficar armazenadas? Até o dia da votação. Esse aí já é um escopo fora da comissão de auditoria, O nosso secretário está aí, de TI está ali atrás, o Frank, mas assim, só enquanto chega o microfone lá. Amanhã nós começamos a geração de mídias, lá no anexo 2 do Tribunal do Setor Aeroporto, e depois já começa imediatamente a partir de segunda-feira a carga e lacre das urnas, que é pública, realmente pode participar. Tem um cronograma, um edital, que as zonas eleitorais publicam, mas o evento é aberto, ele pode ser acompanhado também. Boa tarde. A geração de mídias ela vai ser feita de forma centralizada aqui em Goiânia. Então, a geração de mídias vai ser dia 16 ao dia 18, ali no anexo 2 do TRE, no setor aeroporto. Não sei se todos conhecem, mas assim, o edital já foi publicado no DJE e está publicado também no nosso site das eleições. Se vocês forem lá, eleições de 2022, vai estar lá o evento, e o edital está publicado lá com o endereço das pessoas que vão participar. Isso aí, então, é o evento de geração de mídias. Esse evento de geração de mídias é o momento em que a gente pega todos os dados do cadastro de eleitores, os dados do registro de candidatura, leva isso tudo para um sistema. Esse sistema concentra todos esses dados, a gente prepara esse ambiente da eleição e a gente gera as mídias, aqueles flashcards e alguns agora com a urna nova são os pendrives, a mídia de aplicação, e também as mídias de resultado, tudo são gerados nesse evento. A gente guarda isso em envelopes e nós temos equipes da Secretaria de Tecnologia da Informação que vai viajar a partir do 19 para as zonas, levando esse material,
E todos os eventos de carga e lacre acontecerão a partir do dia 19, em cada zona eleitoral. Os juízes vão publicar editais próprios, né, 2 dias antes do evento, informando exatamente como vai acontecer. Na nossa internet também, acho que está lá na internet, Paulo, tá? Ou só na intranet? O evento? Está na internet, eu lembro que a gente divulgou lá também. Então, uma tabela com as datas prováveis de cada... Eu falo prováveis porque a data certa vai ser a do edital do juiz, né? Que o juiz vai publicar. Mas nós temos uma tabela lá na internet, nesse mesmo lugar, né, na eleições 2022, onde mostra a relação de todas as zonas com a data do evento de carga e lacre dessas zonas. Goiânia vão ser feitos no mesmo local que a gente vai gerar as mídias, ali no anexo 2, no setor aeroporto. Né? Então, só essa dúvida? Tá claro? Ah, sim, armazenamento, sim. A partir do momento que a gente faz a lacração das urnas, as de Goiânia vão ficar aqui mesmo. E, na véspera da eleição, os caminhões vão pegá-las e levar para os locais de votação. Mas elas ficam armazenadas, lacradas, lá no depósito. As das outras zonas, né, eles vão ser armazenados, cada um no seu local, na respectiva zona eleitoral. Tá? Só isso? Tá. Obrigado. Parece que eu não tinha entendido direito a dúvida. Era a respeito de quantas sessões cada entidade pode indicar, né? Uma sessão por tipo de sorteio, então uma para auditoria, uma para integridade. E agora a cédula não tem limite não, pode preencher todas as 10 mil se quiser. Oi, boa tarde. Com relação a essas indicações, eu queria saber se, por exemplo, os partidos que fizeram federações, se a federação pode indicar um e os partidos individualmente também podem, ou se é uma indicação para a federação? A resolução não faz essa diferenciação. Então, pode ser por partido ou por federação ou coligação. Então, objetivamente, a federação pode indicar e o partido dentro da federação também pode? Sim, entendo que sim, porque a resolução não faz diferenciação. Certo, obrigado. Aquele e-mail ali é o e-mail da comissão. Tá? Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para lá. Mais algum? Cadê a taxa? A gente encerra, chama a taxa. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem? Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Foi muito bom. A primeira vez que nós fizemos esse evento, né, o comparecimento foi muito bom. Aguardo revê-los todos no dia do sorteio, né, no sábado, às 7 horas da manhã, né, aqui no plenário do tribunal, para que seja feito esse sorteio. Podem trazer as sessões para a gente fazer a indicação. Né. Então, agradeço a presença de todos. Uma boa tarde e até o sábado, véspera da eleição.